As ferramentas amaldiçoadas, os instrumentos utilizados tanto por não feiticeiros quanto por feiticeiros para combater os espíritos amaldiçoados, são um dos itens mais utilizados e valiosos em Jujutsu Kaisen. A sua variedade e capacidade concede ao seu usuário técnicas de jutsu extremamente poderosas, vantagens essas que durante um combate pode ser capaz de nivelar os poderes em uma disputa entre dois feiticeiros. No capítulo 246, Takuma Ino surge para enfrentar o Rei das Maldições em posse da lâmina cega que era utilizada por Kento Nanami. Ino, ao desferir um ataque em Sukuna, causa um dano poderoso nele, aplicando a técnica da proporção, e causa dano crítico em seu alvo quando o mesmo é golpeado na razão 7/3, o que faz nos questionar como os nossos heróis conseguiram realizar tal feito, como a técnica de Nanami foi imbuída na lâmina cega e permitiu que Takuma Ino realizasse tal ataque. Será que a alma de Nanami agora está contida dentro dessa arma amaldiçoada? Dessa forma, eu tô aqui para te explicar como isso foi possível, como os feiticeiros criam suas armas e ferramentas amaldiçoadas. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, solta um flash negro nesse like e vem comigo saber como as armas e ferramentas amaldiçoadas são feitas em Jujutsu Kaisen. Diferentemente dos objetos amaldiçoados, as ferramentas amaldiçoadas são armas infundidas com a energia amaldiçoada. Devido a isso, até mesmo não feiticeiros podem usá-los para combater espíritos amaldiçoados. Além disso, essas ferramentas são extremamente valiosas devido à sua raridade. Seu valor monetário pode variar de 500 mil a mais de 500 milhões de ienes, e trazendo para reais, seria o equivalente de 18 mil a 18 milhões de reais. Porém, para adquirirem as capacidades necessárias para exorcizar maldições e serem criadas, elas podem passar por 3 processos possíveis. O primeiro é quando as armas convencionais, como katanas, por exemplo, são constantemente utilizadas por um feiticeiro Jujutsu, e por sua vez, imbuía nessas armas energia amaldiçoada reforçando as mesmas. Acontece que com o passar dos anos, tais instrumentos acabam por se tornarem armas amaldiçoadas, no qual não necessitam mais ser reforçados por essa energia, adquirindo assim uma característica própria relativa ao portador que a utilizava com sua técnica inata. A exemplo disso temos a katana de Miwa, que após anos utilizando e praticando com ela, imbuindo energia amaldiçoada para reforçá-la, essa lâmina se tornou uma espada amaldiçoada, podendo agora sozinha ferir as maldições e espíritos amaldiçoados. A segunda forma de criação é através de um feiticeiro Jujutsu especialista em forja com energia amaldiçoada. Na história, um exemplo foi citado, Chuzo, que deu as caras lá na invasão do evento da Boa Vontade, logo na primeira temporada do anime. Ele é um artesão experiente que antes da invasão havia forjado tanto a lâmina de Haruta Shijimo quanto o osso do dragão, e futuramente foi utilizado por Maki após o evento de Shibuya. Acontece que para forjar tais instrumentos, o artesão deve imbuir energia negativa utilizando de restos mortais de outros xamãs. A própria lâmina de Haruta deixa isso evidente, já que seu cabo é constituído de uma mão. Outra arma que usa desse mesmo processo foi o Reino da Prisão, o mesmo utilizado na segunda temporada do anime, para selar Satoru Gojo em Shibuya. Na criação dessa arma, foram utilizados os restos mortais de um monge chamado Genshin, e quando estava em vida, era extremamente poderoso, provando que quanto mais forte o xamã era, mais poderoso é a arma forjada com seus restos mortais. Imagine agora o quão poderosa seria uma arma amaldiçoada criada a partir dos restos mortais de Satoru Gojo. Já pensou existir um traje que repele tudo com o ilimitado? Eu queria essa, hein? Comentários à parte, essa não é a única forma de forjar uma arma amaldiçoada. Existe também a possibilidade de imbuir energia negativa em uma ferramenta durante gerações, enquanto essa é fabricada. Em Jujutsu Kaisen Zero, a arma que Miguel utilizava, a corda negra, é exemplo disso. Esse item foi forjado durante anos, tendo tecido por gerações de xamãs que imbuíam nessa corda sua energia amaldiçoada, fazendo com que a mesma adquirisse a capacidade de ignorar técnicas de jutsu. Outra arma feita dessa mesma forma foi a Lança do Céu Invertido,
a qual foi forjada durante anos por feiticeiros xamãs, extremamente experientes que imbuíam nela uma energia amaldiçoada estrangeira especial durante a sua construção, adquirindo uma capacidade curiosamente parecida com a da corda negra, de anular técnicas Jujutsu ao contato, sendo capaz de ultrapassar as barreiras do ilimitado de Satoru Gojo lá no arco do inventário oculto. A terceira forma que existe é quando uma arma convencional acaba sendo utilizada para matar um ente querido, uma pessoa importante para uma ou algumas pessoas. Dessa forma, quando esse ente morre, as pessoas que se importavam com ele acabam amaldiçoando essa arma, fazendo com que a energia negativa seja imbuída nela através dos sentimentos que essas pessoas tinham em relação ao falecido. Armas como as que findam a vida de reis e pessoas muito conhecidas e famosas na história acabam se tornando temidas, e por causa desse sentimento, dessa energia negativa gerada por eles, acabam se tornando efetivas para exorcizar maldições. A exemplo desse tipo de criação temos o Anel de Yuta, que após perder a Rika em meio ao desespero, acabou por amaldiçoar o espírito de sua amada, vinculando ela a um objeto, ao anel, a qual ambos utilizavam como prova de seu amor, tornando esse objeto um instrumento para chamar o Shikigami Rika sempre que necessário. Mas Arthur, afinal, qual entre essas formas de criação foi utilizada para criar a lâmina que agora porta a técnica de Nanami? Bom galera, como a lâmina já existia antes da morte de Nanami, sendo utilizada pelo mesmo desde que ele apareceu em cena, lá no arco do inventário oculto onde foi desenvolvido o passado de Satoru Gojo, ou seja, Nanami já utilizava essa arma há mais de 10 anos no mínimo, passando esse tempo todo imbuindo energia amaldiçoada na mesma e aplicando a sua técnica inata para exorcizar maldições. Dessa forma, com certeza, a forma utilizada foi a primeira, onde com o passar dos anos, suas técnicas de Jujutsu foram assimiladas pela lâmina cega, concedendo agora ao xamã que porta aplicar o dano crítico da proporção. Além disso, tal arma já na sua criação causava um dano considerável, devido ao voto vinculativo que Nanami fez, pois ao perder seu corte, se tornando uma lâmina cega, Nanami, ao acertar a razão 7x3, o dano causado era ainda mais amplificado. Dessa forma, como presenciamos no capítulo 246, o legado de Nanami permanece vivo, junto de um dos seus alunos que mais o admirava, Takuma Ino. Porém, existe uma particularidade da técnica de Nanami, que até agora o roteiro não explicou como foi empregada, pois a proporção para ser efetiva, como eu havia dito, precisa ser acertada no local onde a razão 7x3 está. Para tanto, o feiticeiro precisa visualizar o local, para tornar possível acertá-lo, não é mesmo? A pergunta que fica agora é como Takuma Ino, que não possui a mesma técnica inata de Nanami, pôde enxergar onde está o local da razão. Nesse caso, pode-se ter duas explicações. Ou o Cutelo concede a visão de onde está localizado o ponto, ou Takuma Ino, devido à sua técnica xamã de invocar poderes do além, consegue invocar os poderes da proporção de Nanami. Até o momento, Ino só conseguia invocar 4 espíritos específicos, as bestas auspiciosas. O Kaishi, que invoca um chifre com um padrão espiral e dispara um projétil envolto em energia amaldiçoada, imparável até atingir o seu alvo. O Reiki, que cobre o seu corpo com água amaldiçoada, que pode ser utilizada para protegê-lo do perigo ou aumentar sua mobilidade geral. O Kirin, que causa um certo doping intracerebral em Ino, o que anula a sua própria sensação de dor. No entanto, em contrapartida, também esgota a sua resistência, fazendo com que ele fique extremamente cansado após utilizar essa técnica, o deixando paralisado por algum tempo depois do uso. E por último, e não menos importante, Ryu, a última besta, a mais forte de seu arsenal, espírito esse a qual não conhecemos a sua propriedade, pois sua técnica foi interrompida por Toji Fushiguro antes de ser utilizada. A única informação que temos é que ninguém na história havia sobrevivido a ela. Na mitologia chinesa, a qual foi fonte de inspiração para essa técnica, o Ryu é um dragão que simboliza o renascimento. Seria a técnica da última besta o renascimento, a invocação da técnica de um feiticeiro que está no plano espiritual? Além disso, no capítulo 222, ele aparece em cena, querendo ter uma conversa com
Satoru Gojo, que tinha sido liberto do selo, para falar sobre Nanami, sendo que o conteúdo da conversa nunca foi revelado pelo autor. Além disso, mais à frente, no capítulo 236, quando Gojo encontra seus entes queridos no Limbo, ele se depara com Nanami falando que entre escolher o norte, que simboliza ir para o Nirvana no budismo, ele escolheu em seu último momento de vida. Quando se depara com Yuji antes de sua morte, ele escolhe ir para o sul, que simboliza a iluminação, o renascimento, dizendo ainda que fez sua escolha apostando tudo no futuro do mundo Jujutsu. Outro ponto que corrobora para essa teoria é que na segunda temporada do anime, no momento em que Ino luta contra a vovó Ogami, ela diz que a técnica de Ino é muito parecida com a dela. E para quem não tá lembrado, essa senhora pode invocar informações de corpo e da alma de outra pessoa, de uma pessoa falecida usando seu cadáver. Ela se transforma ou transforma um participante voluntário dessa sessão na pessoa alvo da técnica, que no anime foi Toji Fushiguro, permitindo que a pessoa se torne um metamorfo, utilizando das habilidades físicas do alvo da sessão espírita. Dessa forma, galera, com esses indícios, realmente seria muito interessante se tal teoria se confirmasse, pois dessa forma, somente Ino seria capaz de portar a lâmina cega de seu mestre, a pessoa que Ino mais admirava. Mas agora me diz você, o que acha dessa teoria? Seria Ino capaz de invocar os poderes de outros feiticeiros do além? Coloca aqui nos comentários para eu saber a sua opinião. Bom, galera, esse foi o vídeo explicando como a técnica de Nanami foi assimilada por sua lâmina e como Takuma Ino pôde utilizá-la. Se você gostou desse vídeo, por favor, confira sua inscrição, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo, fui!